Qual é a melhor equação para você utilizar nos cálculos aí do seu inventário florestal, na hora de ajustar volume, na hora de fazer relação ipsométrica? Ou então por que você tem que utilizar uma equação e não outra? Ou então como que você entende qual que é a melhor equação para você aplicar para o seu caso? Se você quer aprender tudo isso, né, como que você aplica isso no seu dia a dia no setor florestal para você atuar com total confiança e autoridade, independente da sua formação, independente da sua situação. Se você quer atuar no setor florestal com confiança e autoridade, então me acompanhe aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar como que você entende tudo isso na prática. Então eu coloquei aqui várias equações de volume, eu coloquei as que eu vou considerar aqui como as principais equações de volume que são utilizadas nos inventários florestais, tá? Então tem aqui 6 modelos, os nomes dos autores, e aqui tem, por exemplo, o modelo de Rush. Ele usa aqui logaritmo de volume igual ao coeficiente B0 mais coeficiente B1 vezes logaritmo de DAP mais ali um parâmetro de erro, né? E assim por diante, ó. Volume B0, DAP ao quadrado, na equação 3 aqui de Schumacher-Hall, logaritmo de volume, logaritmo de DAP, logaritmo de altura, né? Tem outras aqui, a equação número 4, né, ela utiliza aqui volume igual B0 mais B1 vezes DAP, DAP ao quadrado. A equação 5, ela calcula o volume em função do DAP ao quadrado, DAP ao quadrado vezes altura, mais coeficiente vezes altura, né? De maneira geral, o que eu quero destacar aqui é que, se você for reparar, todas essas equações ela tem aqui alguns pontos em comum, tá? Ou ela utiliza uma função que leva em consideração o logaritmo, né? Na equação 1 aqui, ó, ela está logaritmo de volume, ou ela é uma equação exponencial. Na equação 2 a gente tem aqui volume, e aí a gente tem o coeficiente B1 vezes DAP ao quadrado, então ela é exponencial. A equação 3 ela é logarítmica, a equação 4 ela é exponencial, a equação 5 ela é exponencial, a equação 6 ela também é exponencial. Então o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é esse, tá? Tá, e o que que esse tipo de equação então tem a ver com o inventário florestal? Por que que são essas equações com essas características que são mais utilizadas nos inventários florestais na hora de fazer ajuste de equação de volume, tá? Então deixa eu te explicar uma coisa, tá? Esse tipo de equação exponencial ou logarítmica, elas têm aí algumas características que fazem que, quando você aplica essas equações em um gráfico, que eu vou até te mostrar aqui, ó, ela vai gerar, de maneira geral, ou esse tipo de curva, né? Ou esse tipo de curva, tá? Esse aqui vai ser a equação exponencial e essa aqui é a equação logarítmica, tá bom? Então, de maneira geral, quando você faz essas equações, eles vão gerar esse tipo de comportamento aqui de curva, tá bom? E por que que elas são mais utilizadas nos inventários florestais? É porque justamente esse tipo de comportamento de curva, de gráfico, diferente de uma equação linear, né? Uma equação linear, digamos, ela vai gerar uma reta, tá? Só que a equação exponencial ou logarítmica ela é melhor utilizada no inventário florestal, porque é esse tipo de curva que normalmente explica melhor o comportamento dos dados da floresta, tá bom? Eu vou até utilizar outra cor aqui, tá? Para a gente entender que, se a gente está fazendo lá um cálculo de volume, né? Vamos supor que aqui a gente tem o valor do DAP, né? Um exemplo. E aqui a gente tem os valores de volume. À medida que a gente aumenta o valor de DAP, o volume cresce, mas ele não cresce de maneira linear, né? Ele vai, dependendo da situação, ele vai ser melhor explicado aí por uma equação exponencial ou logarítmica, não linear, tá? Se a gente aumentar o volume, aliás, se eu até inverter aqui, ó, se a gente aumentar aqui, ó, colocar aqui volume e aqui DAP. Se a gente aumentar o DAP, o volume cresce, mas chega um ponto em que, aumentando o DAP, como o volume também ele é influenciado, por exemplo, pela altura, por concorrência entre árvores, por outros fatores, então chega um ponto em que o crescimento em DAP ele aumenta o volume, mas chega um ponto em que o volume ele continua crescendo, mas não de maneira linear, tá bom? Mesma coisa dependendo da situação, aí uma equação exponencial, tá bom? Então esse conhecimento é muito importante para você entender que existem determinados fatores que vão influenciar também no crescimento em volume. Esse mesmo tipo de raciocínio você pode utilizar aí também no cálculo de relação ipsométrica, né?
O que é importante você entender aqui é você verificar qual que é o padrão de comportamento dos dados da floresta, seja de volume, seja de diâmetro, seja de altura, né? E qual que é o melhor tipo de equação que se encaixa melhor aí na hora de você fazer essas estimativas de cálculo do seu inventário florestal. Se você entender isso, você vai conseguir aplicar uma melhor equação de maneira mais confiável, precisa, sem prejudicar a confiabilidade dos seus dados do seu inventário florestal, e com isso você vai ganhar muito tempo e esforço, porque você vai conseguir ajustar uma equação que vai explicar melhor o padrão de comportamento da sua floresta. E aí, gostou do vídeo? Ficou alguma dúvida? Escreve aí nos comentários, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não me segue, já me segue agora mesmo, já ativa aí as notificações para você ser avisado assim que eu postar qualquer vídeo, tá bom? E também clique nos links que eu estou colocando aqui na descrição do vídeo, ou vai na descrição do meu perfil aí do meu Instagram, Conteúdo Florestal, que eu tenho lá os meus grupos de WhatsApp. Você pode acessar outros vídeos que estão gratuitamente no meu canal, tá bom? Então já me segue agora mesmo, tá? Não fique de fora. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima e valeu!